Deu certo. Está me ouvindo agora? Legal? Eu estou te vendo, estou me movimentando, mas eu continuo sem te entender. Não sei como é que o pessoal está entendendo. Vocês todos estão nos ouvindo? Pamela, vocês estão ouvindo a minha Jacó? Eu acho que ele é que não me ouve. Oi. Eu vou mudar de lugar para ver se melhora. Ah, pode ser. Olha, estão dizendo que estão ouvindo nós dois. Estão nos ouvindo. Melhorou? Você está me ouvindo agora? Eu praticamente não estou entendendo. O seu áudio corta. Ele disse que o meu áudio é que corta, Ju. Eu estou lhe vendo. Eu estou lhe vendo, mas não estou lhe entendendo. Agora, o pessoal que está na linha, está todo mundo dizendo que está tudo certinho. Então, é incrível. O problema é a minha energia com a sua somente. Ô, Ju, ele não me escuta agora. Todo mundo está ouvindo nós dois e ele não me ouve. Eu já mudei até de lugar, mas a gente pode fazer assim. Você fala aí o que você quer falar. Se eu entender ou não, quando você passar para mim, eu continuo, porque senão a gente vai ficar aqui nessa penlenga aqui e não vamos resolver nada. Ok, me fala para a gente, então. Já demos as boas-vindas, né, Jacó? Fala como Cristo Consolador traz para nós. Faça a prece que daqui a pouco tudo melhora de uma vez. Então vamos. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, rogando ao Mestre que nos envolva de bênçãos, de ternura, que esse momento de dificuldades seja para nossos corações o alento da esperança, da fé, confiantes de que Jesus é o nosso porto seguro, é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando rogamos a Ele, pedindo a misericórdia, Ele de pronto nos atende. Mas, como qualquer anjo protetor, Ele traz o conforto, porque as dores que necessitamos passar, cada um vai passar. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, abençoe a mim, a Jacó e a todos que estão conosco, para que possamos iniciar essa live que a gente marcou com tanto carinho, com tanto apreço em ter aqui o nosso irmão Jacó conosco. Então, que ele fique conosco hoje e sempre. E aí, Jacó, melhorou? Ainda não, mas dá para entender já. Pelo menos a gente já se entende. Então veja, eu vou começar a fazer uma provocaçãozinha para você, lembrando quando Jesus falava, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. E às vezes as pessoas nesse momento de dificuldades ficam sem entender por que sofrem. Na sua visão, como você pode contribuir com todos nós? Eu confesso que eu não entendi bem o que você falou. O Consolador prometido diante do sofrimento. O Consolador, o Cristo, diante do sofrimento. Qual é a visão? Muito bem, deixa eu ver. Se eu entendi, eu vou pegar a deixa agora. Certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, como você falou, trata-se do Consolador prometido.
Quem é o Consolador prometido? Todo mundo que está na área espírita sabe que nós temos o Espiritismo exatamente como esse grande enviado que Jesus havia prometido, e o princípio básico do envio do Consolador para nós era o seguinte: eu sei que vocês não me entendem ainda, logo alguém que vocês depois entendam. Porque na hora que vocês entenderem tudo, será mais fácil. Tanto é que no final da vida dele, quando ele pede perdão para todo mundo, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, havia um desconhecimento, não era só da personalidade de Jesus, nem da sua missão, porque, de alguma forma, na Palestina, naquela época, o Messias era tão esperado de um jeito que sempre aparecia alguém para se dizer que era o Messias. E para os historiadores, isto é um fato extremamente comum. À época de Jesus, havia uma infinidade de pessoas e recebidas como sendo o Messias que estava o mundo esperando. Jesus, chegando no final de sua existência conosco, ele diz: vocês ainda não estão entendendo nada? Ele já tinha preparado antes: vou te enviar um Consolador. Este Consolador, a proposta dele era fazer com que a gente entendesse o que não havia sido entendido. É óbvio que quando o Espiritismo chegou, não mais de uma forma dogmática, nem presa à letra, mas agora trazendo toda uma revivescência, principalmente tendo por base, aí foi a base onde Allan Kardec se firmou, na doutrina do amor que ele trouxe. Então, a partir daí, era toda uma renovação. Por quê? Num primeiro momento, a mensagem de Jesus era muito complicada. Imagine, era lei do Estado de que você podia se vingar de quem lhe ofendesse. Se alguém tentou lhe matar, você podia pleitear a vida daquela pessoa. Se alguém te roubava um tanto e você flagrava, você podia trazer de volta 4 tantos. Então, a lei ela era muito matéria. Por mais que tenha dito que a lei de Talião já tinha passado, na realidade, a lei de Talião é quem era a grande lei. Quando Jesus chega, traz a hipótese de que devemos perdoar, amar, compreender, conviver com os inimigos, isso virou um pandemônio enorme. Não era possível se entender isto. E depois, Jesus, em vez de ele fazer o que a maioria das pessoas poderiam ou tentariam fazer, que seria, então vamos agora aqui colocar todos os bandidos, está aqui o que não deve fazer. Todas as pessoas que roubam, está aqui as punições. Os que matam ou tentam matar, está aqui. Os que agridem de forma tal ou qual, tem esse procedimento. E aí ele estaria estabelecendo um novo padrão legal, dando pontos de referência e bases de comparação. Ao contrário disso, Jesus foi extremamente pontual e objetivo, indicando basicamente um tipo de atitude humana que ele não concordava. Então, em vez dele condenar a meretriz, em vez dele condenar o ladrão, em vez dele condenar o rico, em vez dele condenar o doente, que o doente normalmente é uma pessoa que tinha lepra, que na época se chamava assim, a lepra era um castigo divino. Então, na lei que ele trazia, isso já não poderia mais ser vivido dessa forma. Então, Jesus elege um grupo, e esse grupo ele estava em todos os rios, de quem fosse pobre, de quem fosse rico, de quem fosse sadio, de quem fosse enfermo, estava no meio de todos. E que indivíduo era esse? Qual era o problema que ele de fato batia? Eu vou buscar aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no primeiro versículo. O primeiro versículo de Lucas, no capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros.
começou a Jesus dizer primeiro aos seus discípulos, 2 pontos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí estava estabelecido. Ele fala de hipocrisia e de hipócritas o tempo inteiro. Mas essa citação tão objetiva de Lucas deixa muito claro qual era o foco dele, no sentido de eu vou observar algo que está fora e vou pontuar. O restante, a gente vai ter que cuidar agora do que devemos fazer. Então, ele vai, o moço rico, que ele sugere o que é que ele deve fazer, ele vai para a mãe de Pedro, ele vai aos aleijados, ele pergunta, mas você quer o que de mim? Ou seja, ele tinha uma postura totalmente diferente daquilo que era a lei vigente. Obviamente que isso não seria bem recebido. É mais do que claro, a gente que já tem a vida já madura nesta encarnação, a gente sabe que qualquer pessoa que venha para querer mudar o que está estabelecido, isto é um problema. Vem o Espiritismo em números redondos 2000 anos depois. E aí o Espiritismo vem restabelecer tudo isso. E qual é a posição do espírita outra vez, ou da doutrina espírita? É de acusar quem está errado, é de apontar quem está roubando, é de falar mal de meretrizes. Não, não tem nada disso na doutrina espírita. Muito pelo contrário, Jesus vai às festas e às bodas e festeja. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, vários personagens, inclusive personagens que quando encarnados foram da Igreja Católica, eles dizem assim, exultai de alegria, festejai, quando venceres as tuas más tendências. Quando a gente aporta no Espiritismo e vamos ver a primeira lei básica em termos de direcionamento do ser humano é o quê? Seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, tendências. Veja como é um retrato. Perfeito. Um retrato muito bom do que o que Jesus nos ofereceu lá atrás. E hoje, qual é o grande problema que nós temos se nós olharmos a humanidade como um todo? Muita gente vai olhar por alguns olhos. Quem é da área de medicina vai dizer, são essas doenças, esses vírus, são algumas manifestações inesperadas que acontecem no psiquismo, são algumas manifestações de egoísmo, e aí a gente fica numa generalização, é porque tem muito bandido, é porque tem muito fogo, é porque os políticos isso e aquilo. Na realidade, a gente está lidando com o tempo de Jesus, a nossa hipocrisia. A gente fala, precisamos ir o nosso preconceito. Aí quando a gente fala, vamos diminuir o nosso preconceito, a gente diz assim, eu até que gosto daquela pessoa que é daquela cor, não é? E já não diz mais a cor. E como que se ela ter cor, isso excluísse de que eu pudesse gostar ou não, ou de que isso fosse diferente. Então, eu gosto das pessoas, esse é o ponto onde a gente deve chegar. Não importa quem sejam as pessoas, e alguém vai chegar lá na frente e vai dizer, não, eu já não tenho problema com cor, mas eu tenho problema com credo. Então, aquele é dessa religião, aquele é daquela, eu aí já não chego, porque é uma conversa muito estranha para mim, continua o preconceito. Quando chegar mais lá na frente, o preconceito vai continuar, mas ele não deixa de existir tão fácil. Por quê? Porque nós somos hipócritas. Na realidade, é isso. A gente tem medo de enfrentar, de abrir o coração, porque não é abrir o diálogo, é abrir o coração. E se perguntar a si mesmo, mas espera aí, por que eu tenho que achar ruim a outra pessoa porque ela é diferente de mim? Você não é obrigado a gostar de todo mundo do mesmo jeito. Isso é da natureza. Isso não me dá o direito de simplesmente desgostar das pessoas. O que é o preconceito? O que é o desrespeito? E aí vamos lá. O que são os maus sentimentos das nossas vidas? Tudo fruto da nossa hipocrisia, que de uma certa forma tem um acento maior, e que é um acento de duas bases, orgulho e egoísmo. É exatamente aqui que se manifesta a nossa hipocrisia.
que é o que o Espiritismo, na minha visão, tem tentado fazer reverter. Mas a gente não reverte fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo tipicamente espírita. Teve uma época, e isso de tempos em tempos acontece, teve uma época que se muito no meio espírita a questão do corpo fluídico de Jesus. Eu, como sou bem antigo já no meio, eu conheço isso desde que eu era jovem, a discussão do corpo fluídico. Existe ou não existe? Por que sim ou por que não? Sabe onde é que ela sempre para no eu sou a favor ou eu sou contra. Para aí. Mas ninguém diz assim, mas por que você é a favor? Quais são os argumentos que você tem? Quais são os argumentos que eu tenho? Vamos discutir, vamos fazer uma forma educada. E depois, quando você falar, legal. Depois a gente... Mas primeiro, preste atenção. Então, temos que escutar o outro. Não é na hora que o outro está falando, eu digo, isso que ele está dizendo, eu vou rebater já já. Então, você não está escutando. Você está processando ainda espaço para que... Não está internalizando, né? Não internaliza. Essa é a dificuldade. Legal. Aí, dentro dessa sua fala, o Espiritismo fala e traz para a gente a causa dos sofrimentos de existências anteriores. Que eu queria que você pegasse o gancho com o que você falou agora, que está legal. Eu vou fazer assim, se alguém entendeu bem o que é Cristinho para mim, porque digita para mim está muito complicado. Por favor. Então, se alguém me diz aí o que ela disse, para mim fica mais fácil. Eu sei que ela me pediu para opinar sobre alguma coisa, mas não deu para eu perceber. Pamela, escreve aí para Jacó, por favor, que eu sei que você é rápida. Dentro dessa fala, que Jesus falava muito da hipocrisia, do quanto as pessoas eram hipócritas em tudo que faziam, quer que o Espiritismo traz para a gente o sofrimento das existências anteriores. Faz um link com isso, com a sua fala. Está falhando o áudio. O meu... Pelo que eu estou ouvindo e pelo que as pessoas estão escrevendo, parece que está meio complicado o entendimento, inclusive. Aqui está dizendo, Jesus falava muito da hipocrisia. Tânia Marcelino colocou que você falou isso. Muito bem. Causa das aflições. Os dois. Muito bem. Ok. Dentro dessa sua fala da hipocrisia, o que o Espiritismo traz para a gente dentro do sofrimento das existências anteriores. Beleza. Aí é onde nós chegamos numa forma que é a revivescência de fato. Eu vou me permitir ler mais um trechinho aqui do Novo Testamento, mas já nem dos evangelistas. É lá no Evangelho de Tiago. Hoje eu estou super bíblico. Espero que o pessoal não se incomode com isso. Mas veja que assunto mais atual, Tiago, e vai chegar exatamente onde a gente está colocando. No capítulo 3 de Tiago, versículo 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido? Perguntou. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, prestem atenção como isso é atual. Se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, há aí confusão e toda obra má. Veja bem, Tiago falou isso lá no Novo Testamento. Nós hoje estamos falando essa mesma coisa no Espiritismo. Se a gente coloca aqui reencarnação e sofrimentos de outras vidas, o que é que nós vamos encontrar?
nós já fomos ciumentos, fomos facciosos, fomos hipócritas, e viemos nesta encarnação para quê? Para virar santos? Não, exatamente para a gente poder superar tudo isso. Tentar sair dessa faixa. Essa faixa mental é terrível para a gente. O Espiritismo, quando ele nos traz a hipótese, e vou colocar aqui a palavra hipótese, para que aqueles que não entendam ainda não se sintam agredidos, quando é colocada a hipótese reencarnacionista, ela abre todas as portas, escancara tudo para que a gente tenha uma visão de um novo mundo, de uma nova possibilidade de saber, de querer, de gostar e de crescer espiritualmente. Então, a proposta espírita, em cima dos nossos sofrimentos, não é aquela proposta de sofra que depois passa. Não. Por que que você está sofrendo? Entenda isso. E se você não entender, lute para vencer. Por quê? Porque é assim que a vida é. Tudo na vida tenta encontrar uma solução para sair da zona de sofrimento, a zona que nos prende. O Espiritismo nos oferece muitas escalas de valores para que a gente se situe. Ah, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Tem gente que chega nesse nível. Tudo bem, em vez de falar mal dela, você já não precisa perdoar. A pessoa diz, mas se eu deixar de falar mal, o primeiro ponto é esse, deixe de falar mal. Depois, um dia, você vai ver que, eventualmente, você vai começar a ter tempo mental para descobrir que ela tem alguns valores. Ah, mas mesmo que eu descubra, eu não vou reconhecer. Não reconheça, mas pelo menos pense assim, aquela pessoa não era tão má quanto eu imaginava. E aí a gente vai começando a reprocessar. A gente se dá a oportunidade de crescer, de aparecer, de ser digno da reencarnação. Porque senão a gente cai num fosso terrível que é repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, perdendo essa oportunidade abençoada que nós temos agora, dentro do nosso tempo. Nós estamos numa crise do coronavírus, do Covid-19, todo mundo trancado em casa. Primeiro de tudo, nem todo mundo está trancado em casa. Segundo, quem está trancado em casa tem duas saídas. Ou aproveita muito bem o que tem em casa para fazer, ou então pensa mentalmente como sair e se projeta para isso. Faz disso um futuro. Imaginemos, quando a gente veio do mundo espiritual para cá, a gente sabia que iria sair de um lugar onde a gente tinha um espaço psíquico, físico, mental enorme e viríamos para um ambiente de grande constrangimento, de grande contenção, uma retenção muito grande dos nossos sentidos. Então a gente sofre para querer vir. E na hora que começa o processo, a gente sabe que vai levar em termos 9 meses para poder recomeçar tudo de novo. A gente, enquanto encarnado, não precisa gastar 9 meses. A gente pode aproveitar 1 hora, 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano e fazer uma total renovação. A proposta espírita é nesse sentido. Não é no sentido de acomodemo-nos, porque o Consolador está conosco. Dentro do texto do Espírito de Verdade, ele diz, o Espírito vem para aquele que pede e precisa. Óbvio que ele coloca muito a questão dos sofredores, mas sem distinguir. Nós é que temos um olhar meio tendencioso. Quando a gente pensa, uma pessoa só pobre, é uma pessoa que não tem condições de se alimentar, que não tem condições de viver. Não, tem muita gente multimilionária que é sofredora em último lugar, seja por doenças, seja por traumas psicológicos terríveis. Quem tem a oportunidade de, às vezes, assistir algumas séries que envolvam pessoas com muitas posses, como é triste o sofrimento dessas criaturas. Lenitivo. A gente que vive aqui no Nordeste, principalmente, olha que privilégio. Você liga a televisão num período de seca e aí vão fazer uma reportagem com aquelas pessoas que estão no maior sofrimento do mundo.
Aí o repórter disse, e aí, meu senhor, como é que o senhor está? Ele disse, tudo bem na graça, o senhor está com comida dentro de casa? Não, não tenho comida não, meu filho, mas Deus manda. Mas Deus manda como? Ele sempre dá um jeito. Por exemplo, o senhor está vindo aqui fazer não sei o quê, eu não sei o que é que nesse negócio que o senhor tem na mão, isso aí é para quê? Não, é porque eu sou de uma televisão, vai fazer o quê? Uma reportagem. Pois é, meu senhor, o senhor vai ver que Deus vai pegar esse negócio que o senhor tem na comida para mim. Então eu não tenho do que ficar triste. Aí o que acontece? Passa a reportagem na televisão, uma infinidade de pessoas se sensibilizam, vão lá, umas levam, umas catalogam. É assim que acontece. Então, a presença da doutrina espírita não é somente no sentido, dentro do centro espírita tem grandes palestras, os livros espíritas são muito bons, os espíritos vêm e comunicam grandes mensagens. Não, o espiritismo está inclusive no nosso olhar. Como é que você olha o mundo, como é que você se situa, como é que você absorve isso que está acontecendo. Porque adianta você ser um grande espírito, falta uma mediúnica, nunca falta um estudo do Evangelho, nunca falta um grupo de estudos, mas você hoje está aí dentro de casa dizendo, mas isso é uma droga, meu Deus do céu. Quando é que vai acabar essa desgraça para eu sair? Meu Deus, então você não está sendo espírita, porque você não está tendo olho espírita. Mas se você assiste no jornal e diz, mas as pessoas que estão sofrendo muito na favela, o que a gente vai fazer? Ou o que é que o governo vai fazer? Não, a pergunta é exatamente essa, o que a gente vai fazer? Lá na nossa instituição, no Leão, hoje mesmo, o Leão estava colocando uma nota de agradecimento para um gasolina. Alguém poderia pensar, um posto de gasolina vai dar o quê? Vai dar gasolina para os velhinhos tocar fogo? Não, não era isso. É um posto de gasolina. O que eles fizeram? Os velhinhos precisam desses e desses foram. Compraram os produtos e levaram. Ou seja, eles não precisaram da gasolina. Da mesma maneira como eu que falo, eu não preciso só dar a fala. O outro que só incorpora numa reunião, ele não precisa levar fenômenos mediúnicos para fora. Nós precisamos, espiritamente, onde o meio, onde a sociedade nos convida. É dessa forma que a gente sai da zona da hipocrisia íntima para o mundo da realidade. Isso tudo, óbvio, para que ninguém pense qualquer bobagem do que eu disse, respeitando todos os cuidados que o momento atual exige de cada um de nós. Verdade. Muito bem colocado o que Jacó falou agora, porque a gente precisa sair dessa mesmice e pensar como uma mente espírita que compreende a causa das existências anteriores e que o Consolador prometido é o nosso grande Jesus. Então, Jacó, tem gente aqui de Pernambuco, Garanhuns, tem gente do interior do estado que está aqui prestigiando. Um beijo para todo mundo. Então, dentro dessa linha, para fechar com chave de ouro, o cristianismo redivivo, como dizia Emmanuel. Faça leitura. Emmanuel, através de Chico Xavier, fala do Cristo redivivo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Entendeu? Confesso a você que não entendi. Mas sendo de você, eu sei que é coisa boa, porque de você só vem coisa boa. Seria legal o pessoal fazer... Desculpa, não seria legal o pessoal fazer algumas perguntas e a gente interagir? Campina Grande, vocês traduzem aí, Edjane, traduz aí para Jacó, dentro do pensamento de Emmanuel, com Chico Xavier, quando ele trouxe o cristianismo redivivo. Que é esse cristianismo. Leia. Ele está lendo. Vamos botar ele para ler. Quem é ele para a gente nesse momento? Porque nós nunca passamos por uma pandemia desse nível. Já falei, Branquinha, de Tenente Ananias. Digita aí para ele. Rio de Janeiro, Jacó. Os seus sonhos estão todos aí.
Fala para ele que o cristianismo redivivo, como pode nos consolar nesse momento? Alguém escreve? Escreve aí, Henrique. Ó, tá aí. Isso, Ellen. Tá lendo, Jacó? Bota ele para ler. Captou? Eu realmente não consigo captar suas... Não faz sentido, é como que sua voz ela ficasse entrecortando o tempo inteiro. Eu termino não entendendo bem o que você diz. Por isso que eu sugeri que as pessoas que estejam participando, se fazer perguntas... Elas estão escrevendo. Dizendo aí, ajudaria. Pergunta, Cristina, ou então já é isso. E aí... Para ele, repete para ele. Iracema, ajuda aí ele a entender. E se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer também. Olha aí, como pode solar nesse momento? Boa. Ele não está lendo, eu acho. Para mim aqui, inclusive, já não está passando mais nem o nome de ninguém, nem nenhum alô, nem nenhum tchauzinho. Eu acho que, de alguma forma, alguma a internet coisa travou. Gente, faz o seguinte, pede para ele falar à vontade e a gente só vai ouvir, por favor. Porque ele não está conseguindo ler, Ellen. A paciência de todo mundo para saber. Deixa eu ver quem é que é espírita no campo da paciência. Ele não está conseguindo ler. Na crise, o consolo prometido. Dionísio está dizendo para falar à vontade, Tânia Marcelino mandando corações, estou começando a ver aqui agora, Tânia dizendo que fale mais, cristianismo que vivemos no momento com essa epidemia. Muito bem, vamos por aí. O nosso momento atual é delicado, mas é delicado em que sentido? É delicado porque a gente tem que atender às nossas necessidades, mas também nós temos que atender às necessidades do mundo. Não no sentido profano, mas no sentido humano, no sentido real. E dentro disso é que nós vemos agora muito mais claro, pelo menos eu vejo, a questão do Cristo Consolador. Normalmente a gente pensa assim, não, mas Jesus e o Consolador Prometido apenas dizem que a gente é bem-aventurado o aflito para que a gente viva na aflição. Não é isso, porque quem vive na aflição e não resolve, não está bem-aventurado. O problema é como foi dito por Jesus, quando ele prometeu o novo Consolador. O Consolador vem exatamente para deslindar isso, para fazer com que a gente perceba toda essa circunstância. Porque, senão, a gente vai entrar numa situação bem mais complexa, bem mais a situação da gente não entender essas palavras. Imagina bem Jesus dizendo assim, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, bem-aventurados e bem-aventurados, quase tudo que é muito ruim, e dizer que isso é muito bom, parece que não faz muito sentido na nossa vida. Inclusive, agora parece que até a minha imagem aqui deu uma foi embora. Não sei mais o que está acontecendo. Sol. Mas continuando aqui, enquanto a minha universitária vem olhar para ver o que foi que aconteceu, porque sem ninguém nem tocar em nada, a imagem desaparece. Mas eu espero que pelo menos o som esteja acontecendo, para que a gente possa continuar essa live aqui, né? Mas eu acho que eu já sei o que aconteceu. A gente, sem querer, bate nas coisas. Esse negócio de celular é uma coisa triste. De repente, agora lá estou eu olhando para o outro lado. A câmera virou. Voltou? Não voltou.
Ela agora disse, pronto, agora ela voltou. Eu vou ficar com ele na mão porque é o jeito. Então, queridos, seguinte, como é que nós vamos entender essa bem-aventurança? A bem-aventurança é quando nós conseguimos fazer bem mesmo no sofrimento, mesmo na situação difícil. Essa é uma situação, esse é um momento muito complicado. Tem muita gente que está sem vender, sem receber, sem ter como se sustentar. Tem muita gente em situações periclitantes. Mas quem é o culpado disso? Muita gente diz assim, não, é porque Deus quis. Não, não foi Deus quem quis. Nós, de alguma forma, temos comprometimento com isso. Seja desta vida, seja de outra passada. E é esse comprometimento que nos faz ver ou ter que rever o que nós estamos passando. Eu acho notável quando eu vejo, por exemplo, empresas grandes que a rigor poderia simplesmente tomar, não estou vendendo nada, logo eu não tenho nada a oferecer para ninguém. E ao contrário disso diz, não, a gente já acumulou o lucro, está na hora da gente começar a dividir. Por que a gente não segue este exemplo no nível que recebe bênçãos? E por que a gente não dá essas bênçãos? Ah, mas é difícil, como é que eu vou ajudar alguém se eu não posso sair daqui? Olha, como é que você compra sem sair de casa? Usando o celular, usando os meios da internet. Como é que eu posso ajudar alguém sem sair de casa? Primeiro, descubra quem sai, pague o táxi de alguém, pague o Uber, pague o combustível, se você não quer dar nada. Mas se você tem alguma coisa, dê. Mas se você pode, vá, tome todas as precauções, mas não se esconda de você mesmo. Isto é muito grave. Se nós somos espíritas, somos os fiéis representantes desse Consolador prometido. E que Consolador prometido é esse que nós representamos, se nós não o representamos? Se nós não fazemos a parte que nos cabe? Eu não sou da área de medicina, é difícil. Mas, por exemplo, a gente tem lá no Leão o atendimento. Não dá para atender todo mundo, porque foi um enxame, muita gente sabendo que a gente tem esse trabalho, foi muita gente de muitos lugares querendo que a gente fizesse. Não dá, mesmo de que a gente tenha dividido com vários trabalhadores. O que eu particularmente faço? Atendo os trabalhos dentro do que estava programado no Leão, e atendo também dentro do tempo que eu tenho extra para fazer mais alguma coisa. Então, eu tenho ido dormir um pouco mais tarde, tenho atendido algumas pessoas de uma forma assim, bem mais aconchegada, tentando resolver, já que eu não posso ir, então eu vou ajudar magneticamente. Eu não acredito no magnetismo, eu não sou magnetizador, e se eu estou nesse nível, por que é isto? Então, a gente sempre pode fazer. A gente sempre tem um meio de fazer. O que a gente não deveria era se esconder. Então, você não pode fazer de um jeito, encontre outro jeito. Só para dar um exemplo, para até voltar a palavra para quem queira fazer uso. Atualmente, se você entrar na internet e for procurar algo do tipo assim, coloca lá no Google, novas maneiras de fazer negócios, mesmo sem especificar o tipo de negócios. E agora aqui, eu sem querer, entrei na área da minha querida Cristina Barreto. Mas vamos lá. Se você digita isso, você vai encontrar tanto tipo de curso, tanta gente ensinando tanta coisa, mas muita coisa. Inclusive, vão ensinar coisas que você nem imaginava que existia. Verdade. Se você está em casa sem fazer nada, assista, veja em que se aplica, o que você pode fazer, e isso você pode fazer para trabalhar, para estudar, para servir, para aprender, ou, no melhor dos campos, para passar o seu tempo de forma útil. Então, nós podemos fazer. O Consolador prometido é exatamente esse. Na aflição, você é bendito. Bendito quando? Só porque você está aflito? Não. Porque na aflição, você agora está descobrindo novos potenciais. É isso, não é de outro jeito.
Excelente, excelente. Alguma pergunta que querem fazer ô Márcio, você está aí, para Jacó? Eu coloquei exatamente isso aqui para você ler, né? Vê se você consegue ler. Fala à vontade sobre um momento esperança, é isso? É porque como aqui me aparece ao contrário, você viu. Okay. Isso mesmo. Porque, veja, o que é que Jacó está colocando? Jacó está colocando que todos esses momentos difíceis sempre existiram na vida, em todas as épocas, né? E não vai ser diferente. A gente precisa tirar lições de cada momento desse. É uma pena que você não esteja me ouvindo, Jacó, porque eu ia lhe contar que eu não pude ficar em casa, porque entraram 2 vezes no nosso lar e levaram tudo agora, na pandemia. E a gente está indo todo dia para lá, correndo atrás de cerca elétrica, de seguro, de não sei de quê, fazendo BO. Então, assim, a gente não quer nem entender por que isso está acontecendo. Porque tudo acontece no momento certo. Então, é isso que a gente quer, que Jacó continue falando, que você ainda tem 10 minutos. Ok. 10 minutos. Veja bem, eu vou voltar àquele mesmo capítulo de Lucas, capítulo 12, e vou ler um versículo mais à frente, que é o versículo 4, onde é uma frase de Jesus. Ele disse assim: digo-vos, amigos meus, os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Dá para a gente perceber a profundidade disso. Eu não posso temer apenas quem me mata o corpo, porque eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Por outro lado, só para pontuar e não deixar passar em branco, Jesus não quis dizer com isso que você não tome cuidado com sua vida. Então, devo ter cuidado com a minha vida. Mas ficar preso apenas àquilo que pode me matar, eu estou perdendo meu tempo. Então, vamos agora aqui no nosso momento, o coronavírus. Nós estamos com tanto medo, que estamos deixando de viver. Então, eu não quero morrer. E aí eu me mato por não viver satisfatoriamente. O que é viver satisfatoriamente? É você conseguir, mesmo na situação que não seja ideal, você eleger em si e para os seus, uma vida de harmonia. Mas harmonia como? Como é que eu consigo ter harmonia agora estando 24 horas dentro? Deus, mas antes, quando a gente se namorava, vamos pensar aqui num casal, a gente dizia, eu daria tudo na minha vida para ficar eternamente ao sair. Pronto, agora chegou a época. Agora nós estamos eternamente um ao lado do outro. Aproveite, foi você quem pediu. E não adianta dizer, não, eu não pedi, eu não procurei. Sim, a gente pediu e procurou. Quer eu seja filho, quer eu seja quem seja. Nós entramos nesse clima. Então, de uma certa forma, teve até um meme que saiu aí na internet, acho que praticamente todo mundo viu, que foi um meme super engraçado, em que uma criança estava rezando a Deus e disse, Deus, eu queria muito que o Senhor emendasse o carnaval com o Natal. Mas me perdoe, não era desse jeito. Ou seja, a criança sabe que o carnaval é férias. E depois do carnaval só vem férias no Natal. Então ela pediu simplesmente isso. Unir carnaval com Natal. E aí foi unido. Veio o coronavírus agora e está unindo tudo. Se a gente não tratar direitinho disso, a gente vai chegar de novo no Natal sem sair da onda. E a gente vai reclamar de quem? Saiba o que é que a gente pede a Deus. O que é que a gente está pedindo? A gente está pedindo saúde, a gente está pedindo felicidade. Muito bem, mas esses produtos, eles não vêm prontos.
esses produtos é tipo aquelas lojas. Faça você mesmo. Então, eu te dou as condições. Quais são as condições? Você vai ter esta família. Esta é uma condição ideal para você ser feliz. Não dá certo, pois é justo com essa que vai ter que dar certo. Não porque nessa situação, nessa casa, eu sou desprezado, eu sou menosprezado. Pois valorize-se você mesmo. Porque se você não se valoriza, como é que você espera? Percebamos bem isto. A solução não está lá fora, a solução está cá dentro. Sou eu quem tenho. Portanto, o medo do poder me matar, ele não pode ser certeza do eu viver. Eu tenho que viver. Verdade. E entra a esperança. Essa esperança deixou de ser o esperar. A esperança passou a ser o fazer o que vem. Então, sou eu que faço o meu amanhã, sou eu que faço o melhor, sou eu que me destino bem. É dessa maneira que a gente vai criar essa esperança. E é dessa maneira que a gente vai ser abençoado como aflito. E é dessa maneira que a gente vai estar entendendo também o convite do Consolador prometido, de que nós sejamos mais do que o que já fomos, porque foi para isso que nós retornamos à Terra. Eu acho que eu cumpri meu tempo, apesar de todos os problemas, e estamos aí. Diga lá, Cristina, ou alguém, se quiser escrever. André Aguinâncio, um abraço muito grande, querida. Deus te abençoe. Legal. Gente, maravilhosa. Infelizmente, a gente teve problema, né, de comunicação, mas Jacó, como sempre, se colocando muito bem, trazendo as palavras de forma que a gente compreende com a simplicidade e didática que só ele tem, né? Então, Joana, Paraguaitaí, veja que bacana. Então, nesse momento, o que é que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar no Mestre Jesus. Então, avisa para ele que eu vou fazer a prece com a meditação. Muito bem, Henrique. Henrique, avisa aí para ele que eu vou fazer a prece com meditação e vamos encerrar porque só temos 3 ou 4 minutos. Então, vamos elevar os pensamentos a Jesus e vamos nos transportar lá para aquela montanha onde ele recebeu as bem-aventuranças. Vamos inspirar e expirar. Vamos sentir o Mestre com as mãos sobre as nossas cabeças, abençoando, protegendo. Vamos agradecer a Ele por esse momento que passamos por dificuldades, mas que são bem compreendidos, porque ninguém passa pelo que não precisa. E assim estamos nós, confiantes e, como dizia Paulo de Tarso, intimoratos, de joelhos desconjuntados, mas firmes, acreditando que tudo passa, como dizia o nosso Chico Xavier. Que Ele nos abençoe, que Ele nos envolva e que a gente possa sair daqui mais fortalecido. Quem sabe se lá na frente a gente não marca outro e não tem problemas. Que o Mestre fique com todos nós. Beijo para todos vocês. Obrigada, Jacó. Obrigada. Quem está falando? Cris vai fazer a pré... Ah, tá. Então, gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração. E vamos nos despedir, tá bom? Beijo. Beijo em todos. Obrigada, Jacó. Obrigada. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Jacó, pede para ele salvar. Oi. Pede para Jacó salvar. Salve no Story. Salve no Story. Ok, vou salvar. Ok. Beijo. Tá bom, meu anjo.